Olá pessoal, Pastor Cícero aqui, passando aqui para falar de questões ministeriais, né? Nós entendemos no nosso Ministério Verbo da Vida e ensinamos sobre os 5 dons ministeriais e sobre as 9 manifestações do Espírito, que são manifestações que validam os dons ministeriais. Então, nesse primeiro momento, eu quero ensinar algumas coisas sobre isso. E em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 28, em Efésios, capítulo 4, versículo 11, e em Romanos, capítulo 12, versículos 6, 7 e 8, ele trata sobre esses dons, mesmo que haja algumas misturas de dons espirituais com dons ministeriais nesses textos, mas eles estão se referindo especificamente a dons ministeriais, que é o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre, e estão também se referindo, né, começando desde o versículo 1 do capítulo 12 de 1 Coríntios, sobre as 9 manifestações do Espírito, que é o que valida os dons ministeriais. E em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 28, está escrito assim: E Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolo, em segundo lugar profeta, depois doutores, operadores de milagres, governos, socorros e variedade de línguas. Esse é o padrão que Deus estabeleceu para que uma igreja viesse a funcionar, viesse a existir. Ela precisa de todo esse mecanismo, de todos esses dons que Deus estabeleceu em uma igreja para que ela funcionasse da forma que Deus planejou. E em Efésios, no capítulo 4, versículo 11, eu estou fazendo aqui um resumo e nós vamos depois especificar cada dom ministerial e cada dom espiritual. O dom ministerial, o dom espiritual que valida cada dom ministerial. Eu quero ter um tempo daqui para frente e a gente esmiuçando essas coisas com muito carinho, com muito cuidado, né, para que haja um entendimento panorâmico do que significa dom ministerial, do que significa dons espirituais. Né? E voltando para 1 Coríntios capítulo 12 e Efésios capítulo 11, né, nós temos esses dons ministeriais, que é o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. E nós temos 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 1, quando ele vai falar sobre os dons, ele fala de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, profecia, discernimento de espírito, dons de curar, operação de milagre, variedade de línguas e capacidade para interpretar. Então são esses dons, são essas manifestações do Espírito, e são esses dons espirituais que nós precisamos exercer na nossa geração, porque Jesus operou como supremo apóstolo, como supremo profeta, como supremo evangelista, supremo pastor, supremo mestre, né? E depois ele delegou essas ações, esses afazeres, para que os apóstolos dessem continuidade a essas funções, para que a igreja viesse a funcionar, viesse a existir e viesse a operar de forma coesa, como Deus estabeleceu. É fato que, como indivíduo, nós não temos a capacidade de operar ou nos mover em todos os dons ministeriais, nem em todos os dons espirituais, como Jesus Cristo se moveu. Mas uma igreja, no geral, ela precisa ensinar e incentivar todos esses dons ministeriais e todas essas manifestações do Espírito ou dons espirituais para que a gente possa exercer o ministério de Jesus aqui na Terra de forma coletiva e fazer com que esse ministério seja efetivo na proclamação do Evangelho, na cura ao enfermo, na libertação ao cativo, né, e na iluminação da revelação do Evangelho. Então, quero tratar com vocês, nesse tempo, sobre esses assuntos. Voltando para o início, né, a gente tratando na ordem cronológica, lembrando que a ordem cronológica não é uma ordem de importância, porque nós estamos numa geração onde parece que a ordem cronológica é uma ordem de importância.
onde pessoas acham que o apóstolo é mais importante do que o pastor, ou é mais importante do que o mestre, porque aparece na ordem bíblica como o primeiro, né? Não, e não é. Nós vemos ali como uma ordem necessária. Primeiro veio os apóstolos, né? O apóstolo Jesus, que foi enviado do céu, foi enviado por Deus. O próprio Jesus diz, né, que Deus o enviou para proclamar o evangelho, né? Isaías 61 citado, é profetizado a respeito de Jesus, quando ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me enviou para proclamar libertação ao cativo, dar vista ao cego, né? Estou parafraseando aqui. E em Isaías, e em Lucas, o capítulo 6, ou Mateus, ele vai se referir ao texto onde Jesus lê o livro do profeta Isaías, né, a respeito do mesmo texto de Isaías 61, e ele diz: hoje se cumpre, porque ele se coloca ali que ele é o enviado do Pai, ou enviado do céu, para nascer, ou para dar vida à nova aliança estabelecida no seu sangue, projetada e arquitetada pelo nosso Pai Celestial. Então Jesus, ele foi o primeiro apóstolo, ele é o apóstolo dos apóstolos. E depois vieram os apóstolos do Cordeiro, que são os 12 apóstolos. Esses apóstolos do Cordeiro, eles deram continuidade ao que Jesus começou a fazer e a ensinar desde o Jordão. Eles dão essa continuidade. E aí a igreja em Atos, ela nasce em Atos, ela surge ali com muita força em Atos. O Espírito Santo sendo derramado sobre aquelas 120 pessoas. Entre elas estavam os 12 apóstolos, porque Matias já tinha substituído Judas, né? Então os 12 estavam ali, e a igreja nasce ali com muita força e operando nos dons espirituais que Jesus operou. Então nós conseguimos ver grandes milagres, né? Da mesma forma que Jesus operou. Talvez não com a intensidade, né, com que Jesus operou, porque a Bíblia diz que em João capítulo 21, versículo 25, se fosse escrever em livro tudo que Jesus fez, no mundo não caberia livros, né? Então Jesus fez muita coisa. Então os apóstolos, eles deram continuidade ao que Jesus começou a fazer, ensinar desde o Jordão. Eles deram continuidade. E esses apóstolos, né, do Cordeiro, juntamente com Paulo, que veio depois, Tiago também, que veio depois. Tiago não era um dos apóstolos do Cordeiro, né? O Lucas também, que escreveu o livro de Atos, e o livro do próprio Lucas. Essas pessoas, eles fazem parte, tem os apóstolos do Cordeiro, e juntamente com esses irmãos, o Paulo, o Tiago, né, o Lucas, eles fundamentam a doutrina da nova aliança, do Novo Testamento, que são os apóstolos de fundação. Então essas pessoas são os apóstolos do Cordeiro, juntamente com os apóstolos de fundação. Esses escreveram a doutrina da nova aliança, a doutrina para a igreja, né? Essas pessoas foram fundamentais, não só para o começo do que Jesus começou, para o início do que Jesus começou a fazer, para dar continuidade ao que Jesus começou a fazer, desde o Jordão até o dia que ele foi elevado às alturas, como também foram muito importantes, né, o fundamental, né, para estabelecer a doutrina do Novo Testamento, da Nova Aliança, a justificação pela fé, né, assim, a santificação, o reconhecimento da Nova Aliança, a comunhão direta com Deus, o livre acesso ao Santo dos Santos. Esses ensinamentos, eles foram trazidos para nós, trazido para a gente essa liberdade de estar em comunhão com o Senhor constante, ou a hora que a gente preferir. Esses ensinamentos clareou muito, iluminou o nosso entendimento, e esses ensinamentos vieram
através das cartas, né, escritas pelos os apóstolos de fundação. Amém? E também vieram depois, e depois eu vou corroborar devagarinho, mostrando cada texto, aqui é só um resumo, e depois vieram os apóstolos de edificação, ou os apóstolos dos dias atuais, né? Nós também ensinamos e incentivamos a esse apostolado, porque nós não fundamentamos doutrina. Como Paulo disse em 1 Coríntios, lancei o fundamento como prudente construtor, cada um edifica sobre esse fundamento, não é assim? Veja como edifica sobre esse fundamento, o qual esse fundamento é Cristo. Então, o fundamento que a gente edifica é sobre o fundamento que já foram postos pelos apóstolos de edificação. Então, nós não estamos fundamentando, ou pelos apóstolos de fundação, nós não estamos fundamentando doutrina, nós estamos edificando sobre a doutrina que foram fundamentadas, mas não deixamos de incentivar, crer e treinar as pessoas para esse chamado apostólico, né, com uma característica diferente. Os apóstolos de fundação, eles vieram com a característica de estabelecer obras, como o apóstolo Paulo, né, e vieram também com a característica de estabelecer o fundamento da nova doutrina, que é a doutrina da nova aliança, né, do Novo Testamento. E os apóstolos da nossa geração, os apóstolos contemporâneos, eles vêm com as características, né, de edificar sobre esses fundamentos, mas também treinar pessoas, abrir novas igrejas. Lembrando que hoje está né, por terem incutido essa ideia de que, não sei aonde isso apareceu, eu não conheço quando isso começou, mas eu sei que começou, né, um período aí em que as pessoas colocam os apóstolos como os apóstolos sendo de maior importância no ministério do que os outros chamados ministeriais. Não é, tá? Nenhum ministério é mais importante do que o outro, cada um na sua inerente unção. Então, a unção apostólica, ela tem a sua inerência, ela tem a sua identidade, as suas características, que é a primeira característica, a característica mais marcante no ministério apostólico, a mais marcante que existe no ministério apostólico é o valor e o amor que ele tem pela doutrina, mesmo sendo os apóstolos contemporâneos, dos dias atuais. Então, quando a pessoa se intitula apóstolo, mas ela é relaxada na questão doutrinária, não tem conhecimento doutrinário, não tem uma base doutrinária sólida, né, fica meio que duvidoso acreditar de que essa pessoa realmente é um apóstolo, porque a base, a fundamentação inicial e mais importante, eu posso dizer assim, mais importante no chamado apostólico é o valor e o amor que ele tem pela a doutrina, a firmeza, a solidez doutrinária. Então, se você é um apóstolo e você identifica que você é um apóstolo, estude muito a palavra e conheça bastante as doutrinas. Não é só conhecer um lado da montanha, como Kenneth Reagan diz. É conhecer bastante as doutrinas, porque você precisa fundamentar a doutrina da Nova Aliança, e na fundamentação da doutrina da Nova Aliança, você se torna tão sólido, tão forte, e você é tão característico nessas doutrinas, que o seu ensinamento ele acaba deixando essas doutrinas, né, essas ondas, como é que eu posso dizer, essas fantasias que têm aparecido na nossa geração como doutrina, deixando de lado, sem mesmo você precisar de tocar nelas. Só você sendo fortalecido na doutrina, né, na sã doutrina, como a palavra de Deus ensina sobre a sã doutrina, você se fortalece nela, mas também conhece, de certa forma, você acaba conhecendo o que é nocivo, né? Porque quando você conhece o que é nocivo, você acaba ficando forte naquilo que é sã, naquilo que é bom, naquilo que é correto, e aí você começa a exercer de fato uma visão e uma unção apostólica.
Essa visão apostólica também, ela traz, esse chamado apostólico, ele traz também a característica, uma unção muito forte de você ver em prédios, em região, em local, você vê potencialidade de uma igreja, né? O potencial daquela região, daquele prédio, daquele local, daquela rua, daquele bairro, daquela cidade, você vê potencialidade naquilo. E mesmo que você só saia para começar algo que Deus mandou, mas no lugar onde você passar, qualquer lugar é um potencial para uma nova igreja. Qualquer prédio, uma boa fachada, é um potencial para uma nova igreja. Isso está no DNA da unção apostólica. Uma outra característica da unção apostólica do Novo Testamento, da nosso tempo, na nossa geração, é o treinamento de pessoas. Treinar. Você saber treinar pessoas. E não é treinar, porque, por exemplo, eu sou do Ministério Verbo da Vida, eu sou do Verbo da Vida. E quando a gente chega no Verbo da Vida e a gente faz a escola Rema, né, você precisa fazer o Rema, porque o Rema é uma escola poderosa, é um centro de treinamento bíblico poderoso. Então, quando uma pessoa faz o Rema, e aquela pessoa já tem a chamada ministerial, porque a chamada ministerial ela vem desde o ventre, quando o indivíduo faz o Rema, ele desponta, né, ou ele se identifica com aquela chamada ministerial. E, por exemplo, um pastor presidente em uma região, ele não necessariamente é um apóstolo para que outras igrejas comecem debaixo daquela igreja que ele começou, ou que ele pastoreia. Porque as pessoas fazem um rema, se incendeiam, e você só desvá, né? E as pessoas vão lá e começam, e se tornam igrejas poderosas, e não necessariamente esse pastor presidente é um apóstolo. Até porque um apóstolo ele não consegue pastorear uma igreja por muito tempo. Se ele pastorear uma igreja por muito tempo, essa igreja não se sustenta, né? Porque ele fica muito forte na doutrina, ele fica mais forte na doutrina do que qualquer outra coisa. Então essa igreja ela vai se tornar um problema para ele, e ele vai se tornar um problema para a igreja, que se ele for um apóstolo, ele não consegue ficar na igreja por muito tempo, porque aí ele vai se cansar do povo, e o povo vai se cansar dele e dessa firmeza, da forma como ele lida com a questão doutrinária, tá bom? Então, o apóstolo ele tem essas características, né? Treinar pessoas, né? Tete a tete, ensinar, corrigir os erros doutrinários que aquela pessoa que ele está treinando apresenta, né? Mostrar, validar os acertos que aquele indivíduo que ele está treinando também apresenta. Então, o apóstolo ele cuida minuciosamente dessas coisas. Então, quando você tem um apóstolo treinando você, você tem o melhor treinador que você possa existir. Eu fui treinado por alguns apóstolos, né? Eu fui treinado aqui em Natal pelo Marcos Antônio de Lima, que ele é um apóstolo e é muito firme doutrinariamente. Fui treinado pelo pastor Bud, que foi quem começou o Ministério Verbo da Vida, é um apóstolo, né? Nós ouvimos muito o pastor Bud, pesquei com ele algumas vezes, falamos da palavra muito pouco, né? Mas a vida daquele homem, a forma como aquele homem ensinava a palavra, né? E como treinava pessoas, corrigindo elas doutrinariamente falando, uma forma característica de um apóstolo real, de um apóstolo da nova aliança, de um apóstolo da nossa geração, desses apóstolos contemporâneos que tem hoje. Então, hoje nós temos muitos apóstolos, né? Tem pessoas até que são apóstolos, mas ainda não se encontrou, e, infelizmente, tem pessoas que não são apóstolos querendo carregar esse título apostólico. Mas, quero te dizer, se você tem essa chamada apostólica, procure alguém, porque eu aprendi isso muito cedo, né? Eu queria ser um evangelista quando eu cheguei no Verbo da Vida. Muito aceso com a doutrina, muito aceso com a visão, muito aceso com a novidade que o Rema trazia. Eu me encantei com essa chamada ministerial, né, da cura do enfermo, né, do expulsar demônios, curar enfermos, ressuscitar mortos. Eu me encantei com essa visão e eu achava que eu era um evangelista. Mas aí eu
conversando com um irmão muito sábio na época, ele falou uma coisa muito importante. Ele disse o seguinte: olha, a unção que você se identifica com ela provavelmente é aquela unção que vai caracterizar o seu chamado. E quando eu li os livros de L. Osborne, li vários livros dele, Curar Enfermos, Expulsar Demônios, Junto essa Carruagem, né, Ganhando Almas, Conquistando Almas lá fora onde os pecadores estão, o propósito do Pentecostes, a unção da igreja, são livros maravilhosos de L. Osborne que eu li e que eu leio, que eu gosto muito do assunto. Ele é muito simples e nos ensina muito dentro dessa visão, mas eu não me identificava com aquela unção. Só que quando eu via Pastor Bud pregando, quando eu via Marquinho pregando, quando eu via um apóstolo pregando, mesmo que ele não se identificasse como um apóstolo, mas quando eu via aquela unção, era aquilo que me atraía, era aquilo que me chamava. Eu digo, pronto, então eu não sou um evangelista. E de fato eu não sou um evangelista. Então a unção que você se identifica provavelmente é a unção do seu chamado, se você tem uma chamada ministerial. Então, se você se identifica como um apóstolo, procure pessoas que têm a chamada apostólica e se associa a ela, porque a unção que você honra é a unção que você recebe, e a unção que você recebe é a unção que vai crescer em você e vai validar a sua chamada ministerial. Então, procura pessoas que têm a chamada de fato apostólica, que são firmes doutrinariamente falando, que sabem corrigir dentro da doutrina aquilo que você não entende direito, de certa forma até fala de forma errada doutrinariamente falando, sem conhecer de fato o assunto a fundo. Procura as pessoas que podem te fazer crescer dentro do chamado ministerial que você tem. Se você é um evangelista, busca a fonte daquela unção para que você possa fortalecer o seu chamado. Se você é um pastor, busca a fonte daquela unção para que você possa fortalecer o seu chamado. Lembrando que um apóstolo, ele vai te inserir inicialmente para qualquer chamada ministerial que você tenha, tá? Porque o apóstolo, ele tem a condição, a característica de tocar nos 5 dons ministeriais. E, na verdade, é o único chamado ministerial que toca nos 5 dons ministeriais. Não exerce na totalidade os 5 dons ministeriais, tá? Mas ele toca nos 5 dons ministeriais, então ele é o único chamado que tem a condição espiritual, doutrinária, de te instruir inicialmente no teu chamado ministerial. E aí depois, quando você se identifica de fato com aquela unção específica, você se associa a essa chamada específica de estudar daquela pessoa, de ouvir daquela pessoa, e você vai crescer na chamada ministerial que você tem. Então, nos próximos vídeos, nos próximos assuntos que eu trouxer, eu vou trazer textos específicos falando sobre essa chamada ministerial específica. Por esse tempo, nós vamos estar tocando, nós vamos estar falando sobre os 5 dons ministeriais e sobre as 9 manifestações do Espírito para te trazer uma clareza sobre esse assunto, tá bom? Até mais, em nome de Jesus. Ele vai cortar.